Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais uma aula aqui, dando continuidade ao curso de Física Básica. E hoje a gente vai falar sobre um novo tópico da física que está incluído na mecânica, que é dinâmica, que a gente vai tratar das famosas leis de Newton. Então, vamos começar citando um pouco aqui de Aristóteles, porque esse grande filósofo grego, ele contribuiu muito e ainda persiste. As ideias dele ainda gera bastante debates, ainda bastante estudos, porque foi ele que contribuiu para o pensamento da física, que antigamente chamava filosofia natural. Eu não vou me aprofundar aqui porque não é o objetivo desse curso. Talvez futuramente eu faça um vídeo explicando sobre a física de Aristóteles, mas ela persistiu por muitos e muitos anos e ela começou a se contra furos, né, contra alguns problemas ali, foi a partir ali após a Idade Média, com grandes pensadores que foram contribuindo, cada um foi pensando e foram vendo que tinha alguns buracos ali nas suas ideias. Mas isso colaborou de uma forma gigantesca. Os estudos dele, do Aristóteles, contribuiu demais na física. E foi o Copérnico e o Galileu, foram os dois ali principais que deram um empurrão e assim abriu caminho para o Newton. E o que o Newton fez? Ele publicou um livro chamado Filosofia. Vamos ver se o meu latim aqui está afinado, né? Philosophiae, acho que é isso, Naturalis Principia Mathematica, conhecido também como Princípio, ou seja, filosofia natural, né? E o que ele quer dizer? É que ele mostra, né, todos os seus estudos relacionados à mecânica, né, ao movimento dos corpos. Porque o problema do movimento gerou muitos debates, desde Aristóteles até Newton. Ou veja quantos tempo passou, mais que de 1400 anos, e ainda por si ainda gera debates até hoje. E o Newton ele traz uma ideia de que todos os corpos do universo devem obedecer às mesmas leis do movimento. E assim, basta conhecer as forças que atuam nesse corpo e aplicar as leis do movimento. Neste livro, o Newton ele trata do conceito de força. E existe duas forças que a gente pode estudar. A força de contato, que é macroscopicamente as forças elétricas de ação, né, quando você esfrega uma outra, um bastão num pano de lana, né? E também tem a força-ação à distância ou força de campo, que é a gravitacional, a elétrica e a magnética. A ideia de força ela vai perpetuar agora até o final do curso, até a gente fechar o tópico de mecânica. E o que acontece? A gente vai entender como as leis de Newton elas vão ser aplicadas no nosso cotidiano. E existem três leis de Newton. Na verdade, no livro de Princípio eram quatro leis. Só que a terceira, a quarta lei foi unida com a terceira. Então a gente tem três leis, mas originalmente são quatro. Então vamos falar da primeira lei de Newton, que é conhecida também como a lei da inércia. A primeira lei diz assim que todo corpo continua em seu estado de repouso, ou seja, está lá quietinho, parado, ou de movimento retilíneo uniforme. Lembra das aulas de cinemática? Que é movimento retilíneo uniforme? É que ele está em movimento reto, né? E não tem alteração da sua velocidade. Está lá, quietinho. A menos que seja obrigado a mudar esse estado por forças aplicadas sobre ele. Então o corpo ele só vai mudar o seu movimento, ou ele vai entrar em movimento quando ele for ser aplicado uma força sobre aquele corpo. Essa daqui, a primeira lei de Newton, é conhecida como a lei da inércia. A segunda lei diz o seguinte, que é a mais conhecida, que é a fórmula conhecida, famosa de Newton, que é, sendo a F, né, que ou seja, a força, a resultante de todas as forças que atuam em um corpo, este deve ter uma aceleração, que está aqui o A com um vetor acima, proporcional a F. Isso quer dizer o quê? Que a força é igual a massa vezes a aceleração, onde a constante de proporcionalidade m é a massa do corpo. Agora vamos lá. O efeito da força é produzir uma aceleração. E a força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem sentido, direção, né, um módulo.
Se a força ela for igual a zero, ou seja, não tem uma aceleração, porque o objetivo da força é alterar, ou seja, fazer essa variação de movimento. Logo, você tem uma variação, você também tem uma variação de velocidade, você tem uma mudança ali de aceleração. E logo, se a aceleração é zero, temos a primeira lei de Newton, que a primeira lei de Newton é a lei da inércia. E também temos que os movimentos dos planetas em torno do Sol não são movimentos naturais. Eu não quero entrar numa questão filosófica aqui, mas não é o objetivo desse curso. Porém, depende, acho que um pouco de indagações aqui. Talvez esse movimento natural depende do contexto, como que você está analisando. Mas não é o que vale, não é o que importa nesse curso. Então, o que seja, o movimento curvilíneo é necessário a existência de uma força que obrigue. Então, o movimento dos planetas é influenciado pela força, ou seja, essa força gravitacional, tá bom? Existiram vários pesquisadores, eu falei lá no começo lá de Copérnico e Galileu, mas também a gente tem Kepler, Tycho Brahe, então teve vários outros pensadores que contribuíram, né? Foram pesquisadores, né? Que foram fazendo pesquisas e Newton veio fez assim, pegou todos os conhecimentos todas as pesquisas já tinham na época, compilou tudo e ainda colocou mais o seu conhecimento que ele tinha ali, que ele acreditava, e colaborou para fazer colocar luz aí, né, nas pesquisas de física, principalmente no movimento. Então, o que acontece? Agora a gente vai falar um pouco da unidade da força. A força ela é Newton, em homenagem, claro, a Newton, mas a gente tem que saber como que é. Que 1 Newton é igual a... Como a gente utiliza a força, né? A gente utiliza a força de Newton. A F é a força e a massa, né? É força igual a massa vezes aceleração. A gente sabe que a massa é 1 kg vezes a aceleração, a unidade é metros por segundo ao quadrado. Então, multiplicando 1 kg vezes a massa vezes o segundo menos 2, elevado a menos 2 porque eu passei para cima. Então, 1 Newton é igual a todo esse conjuntinho aqui. Vamos lá. O movimento acelerado, quando a gente viu o movimento acelerado, a gente tem uma velocidade e está aplicando uma força sobre ela, ou seja, está aumentando essa força sendo aplicada nesse corpo, então ele está acelerando. O movimento retardado é quando o corpo está se deslocando, mas tem uma força contrária. Então, repare como estão as setas desses vetores para a gente entender a diferença, tá bom? E o que acontece? A gente também tem, nesse contexto da segunda lei de Newton, o fator chamado peso de um corpo. O peso de um corpo ele está nas proximidades de um planeta. Então, o que acontece? Quando você vai na farmácia, vai lá pegar, ou vai no médico, vai fazer uma avaliação física, ele pesa você. O peso, ele é o quê? Ele é em Newton, ele não é em quilo que você está fazendo lá, né? A sua massa, no caso, sei lá, 80 quilos, né? Mas o seu peso você tem que multiplicar com a aceleração. Ou seja, você tem que multiplicar a aceleração do planeta, que é 9,8. Ou, arredondando, é 10. Então, se você pesa... Se a sua massa é de 78 quilos, o seu peso é 780 newtons, entendeu? Porque você vai multiplicar por 10. Então, é isso que é a questão. Então, se você quer emagrecer, mude de planeta, né? É uma forma de você emagrecer aí. Então eu tô muito pesada. É só mudar a gravidade que você emagrece. É interessante que Galileu, a partir de seus experimentos nas proximidades da Terra, né, ele desprezou a resistência do ar. E todos os corpos eles caem com a mesma aceleração, denominada aceleração da gravidade. Então, só que Galileu não explicou a razão. E isso foi Newton que trouxe esse pensamento. Então, o que acontece? Quando Galileu comprovou que todos os corpos caem com a mesma aceleração quando você despreza a resistência do ar. Esse foi um pensamento que Aristóteles não contribuiu não teve esse insight de perceber
de não utilizar a resistência do ar, porque Aristóteles ele não gostava de fazer essas indagações, porque ele queria ver o mundo real e não gostava de fazer um mundo, como pode dizer, fantasioso, ou que fica criando, pensando muito. Ele queria ver o que está ali na frente dele, palpável, e fazer por ali. Por isso que quando a gente coloca talvez se a gente pega dois corpos de massas diferentes, a gente pega o mais pesado vai chegar primeiro. Analisando assim, você tem de fato. Porém, eles caem com a mesma aceleração. Se você retirar toda a resistência do ar, acontece isso. Tem um exemplo, um vídeo na internet, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, na qual tem um experimento de Galileu, onde a NASA ela derruba, se não me engano, uma bola de boliche de pena, e você vê quando a bola de boliche com resistência do ar, ela chega primeiro, mas depois quando você retira toda a resistência do ar, a bola de boliche e a pena cai no mesmo instante. É muito interessante esse experimento. Então recomendo todo mundo assistir. E por fim, né, a terceira lei de Newton, também conhecida como a ação e reação. Ou seja, se um corpo A exerce sobre um corpo B uma força FAB, então o corpo B também exerce sobre o corpo A uma força FAB, de modo que essas duas forças têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Isso é, FAB igual a menos FBA. Ou seja, se você dá um murro na parede, a parede vai retornar com a mesma força em você. Então, a força que A exerce sobre B, a força que B exerce sobre A são as mesmas, só com sinais opostos. Então, quando você bate um carro, bate num muro, bate num poste, ou você chuta uma bola, vai ter uma força contrária, ou seja, igual, só com um sinal oposto. Isso é chamado a lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Antes era a lei de ação, né, e a quarta lei era da reação. Só que eles juntaram as duas essas quatro leis, né, ficou uma, como eu disse no início da aula, ficou 3 leis, tá bom? E as forças de ação e reação, elas agem sobre corpos distintos e, portanto, não se cancelam, tá bom? O fato da ação e a reação terem o mesmo módulo não significa que elas terão o mesmo efeito. Isto é, não significa que necessariamente produzirão a mesma aceleração, pois assim, a aceleração de cada corpo vai depender de sua massa, tá bom? Então, por isso que a gente deve prestar atenção nesses pontos. Então, pessoal, nesta aula é bastante teórica mesmo. Eu acho que a lei de Newton é muito conhecida, então as pessoas acho que têm uma familiaridade maior. Então fica mais fácil da gente conversar aqui. Nas próximas aulas, como de costume, a gente vai fazer exercícios. Então, não percam esse curso que a gente está fazendo aqui sobre mecânica, e logo, né, depois que terminar a parte de mecânica, a gente começa a fazer, né, publicar as aulas de termo, óptica, depois eletro, talvez depois relatividade, física nuclear e assim por diante, tá bom? Então, espero vocês e, claro, curta, comente, compartilhe e até mais.